Sejam bem-vindos a mais um episódio de Na Paleta. Hoje nós estamos num apartamento de 62 metros quadrados, com a vista para a Ponte Estaiada aqui na região do Itaim Bibi, em São Paulo. Essa ponte foi projetada pelo arquiteto João Valente Filho. Uma vista incrível, né? Vou iniciar aqui mostrando esse apartamento para vocês, bem aqui da entrada, onde a gente consegue visualizar a parte de todo o ambiente integrado, inclusive a sacada. Para vocês entenderem um pouco sobre o perfil desse cliente, nós temos um morador que tem uma vida muito dinâmica, jovem e que tem essa dinâmica mesmo de São Paulo e de viajar bastante. Então ele precisava de um apartamento que tivesse a funcionalidade, praticidade para essa correria que ele tem. Então, nós vamos ver que a distribuição, layout desse mobiliário foi criado exatamente para que a gente conseguisse trazer esse dinamismo para ele no dia a dia enquanto ele estiver por aqui e não viajando. Começando aqui pela cozinha, já quero dar algumas dicas de funcionalidade para vocês. Esse armário que nós temos em cima da bancada, nós vamos visualizar que ele é um pouco mais recuado, justamente para a gente ter essa praticidade do dia a dia, de fazer a utilização dele sem que esse armário, sem que a gente bata a cabeça realmente nesse armário superior. Outra dica que a gente pode destacar aqui é exatamente esse tipo de coifa, que ela fica bem faceada com o armário, ainda aparente nesse caso, e ela é retrátil. Quando a gente puxa, ela automaticamente já funciona e a gente ainda tem a iluminação na bancada para cocção. Seguindo aqui na bancada, vocês vão visualizar que eu já utilizei uma torneira que ela já tem, inclusive, o filtro, o que facilita bastante dentro do processo do dia a dia, de cocção e tudo mais. Aliás, eu me lembrei que eu não tomei minha água hoje. E além disso, eu ainda optei por trabalhar com essa pedra slim, onde nós temos exatamente a espessura da pedra aqui, no caso uma lâmina, um laminato, onde a gente tem essa praticidade de utilização, durabilidade, podemos fazer a cocção diretamente nela, cortes, o que facilita bastante no dia a dia. Uma das maiores dificuldades que a gente tem na cozinha é quando a gente está aqui fazendo a cocção, lavando uma louça, e o ponto de luz sempre está atrás da gente, criando uma sombra. Por isso eu vim com essa iluminação, aproveitando esse armário mais estreito na parte superior, criando armazenamento, e aí ele vem trazendo essa iluminação mais difusa para toda a bancada. Nota a diferença que a gente tem aqui e que eu estou projetando uma sombra agora na bancada. Isso faz toda a diferença quando a gente tem uma iluminação bem difusa e aconchegante por aqui também. Eu vou aproveitar que a gente está indo ali para a parte da sala, a gente vai chegar na varanda e daqui a pouco vai vir um pôr do sol maravilhoso. Já vou deixar o controle comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre. Aqui nesse espaço, você vê que a gente tem uma circulação muito bacana, onde essa questão de funcionalidade é muito interessante, porque nós temos o espaço da TV, uma sala de jantar logo aqui, o sofá que já é retrátil, para que a gente consiga fazer esse manuseio, eu já deixei essa circulação bem confortável. E vindo aqui para a parte da sala de jantar, a gente vai notar que eu não utilizei uma mesa convencional, por exemplo, mais retangular e nem uma oval. Para esse projeto eu optei por trabalhar com uma mesa orgânica, onde nós temos essas entradas, essas curvaturas que dão uma tranquilidade a mais no dia a dia. Menos quinas para a gente se bater, também, o que é muito importante. E também eu sempre falo com a proposta do Sweet Living, que é eliminar um pouco essas quinas, esses cantos que a arquitetura já tem. Então trazer esse arredondado para as escolhas dos materiais, das cadeiras, poltronas, sofá, inclusive a mesa, vai facilitar bastante no dia a dia. Uma função muito interessante que está escondido aqui nesse espaço é exatamente aqui nesse banco. O primeiro deles é que nós temos aqui esse tecido, que na verdade é um couro sintético, que facilita bastante na higienização. Segundo ponto, nós temos um alongamento desse espaço de sentar, onde nós colocaríamos 3 pessoas sentadas. Aqui a gente consegue colocar até 4, 5 pessoas um pouco mais apertadas. Nesse espaço um pouco mais reduzido, em um apartamento de 62 metros quadrados, qualquer espaço é importante. Por isso também, aqui no assento, eu optei por trabalhar com um baú. Assim a gente tem mais um espaço de armazenamento e praticidade durante o dia a dia para coisas de pouco uso, obviamente, né? Agora eu vou
ir ali para a parte da sala, para a gente conseguir visualizar um pouquinho sobre a dinâmica desse espaço também, né? Do ambiente, desse living. A circulação é muito confortável e aqui, fora o sofá retrátil, a gente ainda tem essa questão do tapete. A escolha do tapete foi muito importante para a gente trazer um dinamismo, trazer mais curvas, trazer uma alegria. E a gente vai visualizar que em alguns pontos do apartamento, nosso cliente tem os funcos, ele tem os legos, que faz bastante parte dessa personalidade. E aí, trazer esse dinamismo, essa alegria para o tapete também é importante para que a gente consiga refletir a personalidade do cliente aqui nesse espaço. Agora falando um pouco desse espelho aqui. Espelho na parte da sala de jantar, nesses ambientes integrados, é sempre uma discussão muito interessante que rola aqui nos comentários. Aliás, já deixa nos comentários para mim o que você acha dos espelhos para criar amplitude. A gente tem duas questões. Uma, pode sim trazer um pouco mais de móveis, porque ali vai refletir, ele pode carregar um pouco mais o espaço. Mas lembra que a gente está num apartamento pequeno, mais reduzido, e essa sensação de amplitude faz toda a diferença. Principalmente porque nós temos alguns elementos muito importantes aqui presente, que é o cimento queimado. Então a gente já tem esse estilo um pouco mais industrial que fecha um pouco mais o ambiente. Optei por trabalhar inclusive com uma iluminação um pouco mais difusa, que não fica tão direcionada para ficar mais confortável, assim como eu estou aqui agora. Então, nesse caso, o espelho é muito importante para a gente trazer essa amplitude e eu ainda trouxe um ponto super diferencial ali que esconde inclusive uma caixa de dados, que é aquele quadro que parece que está voando, mas não, ele foi completamente estratégico colocado nesse lugar. Agora vamos ali para a varanda, onde também é o espaço de home office e tem a lavanderia do meu cliente também. Nesse espaço foi muito interessante porque o nosso cliente precisa de um ambiente de home office e só que a gente não tinha onde encaixar para não tirar essa dinâmica da sala integrada, da suíte que a gente vai visualizar também. Então o conceito que a gente trouxe foi exatamente colocar ele nesse ambiente, na varanda, visto que ele também não tinha necessidade de ter um espaço para receber e tudo mais, porque o ambiente é todo integrado, mas ele precisava de uma certa privacidade. Então a gente vai notar que, por exemplo, a divisória se manteve aqui com as portas, fazendo essa divisão entre os dois ambientes para que ele conseguisse ter essa privacidade aqui. E aí a gente conseguiu trazer ele para uma vista incrível também, uma boa iluminação natural para ele fazer o call dele durante o período de trabalho e ainda tem esse vislumbre da paisagem, luz natural associado a tudo isso, né? A bancada, por exemplo, ela tem muitas funções. É uma bancada que praticamente dá esse visual de suspensa, mas eu utilizei toda uma estrutura metálica para dar esse visual, que fica embutida, escondida. A parte de baixo, onde nós vemos os ripados, nós temos portinhas que ficam escondidos a parte de fiação e ele também criou um espaço a mais ali de armazenamento, por exemplo. Atrás nós temos o jardim, onde foi colocado algumas hortaliças para que ele conseguisse utilizar e também trazer esse perfume que fica gostoso. Então quando a gente está aqui, bate uma brisa, as persianas, como a gente viu, são persianas automatizadas que facilitam o dia a dia, essa dinâmica. Nós vamos visualizar que fora as câmeras de segurança, nós temos também essa praticidade do dia a dia dele na automação, tanto na parte da iluminação, quanto nessas praticidades de persianas, cortinas e tudo mais. O começo do vídeo foi gravado exatamente aqui, com uma vista completamente diferente, né? São Paulo é isso. Inclusive nesse cantinho aqui, tomar um café e nesse espaço, visualizando a ponte estaiada, essa movimentação de São Paulo, é quase uma poesia, na verdade, né? Falando em poesia também, uma coisa que a gente vai conseguir notar é que nessa ambientação eu também coloquei algumas obras de arte, né? Inclusive nesse canto eu tenho um menino com o espelho e o livro, que é uma escultura muito bacana, que eu sou apaixonado, e a gente traz alguns pontos de design no restante da casa também, assim como nas fotografias que estão presentes aqui no espaço. Aqui eu criei esse hall que não existia no apartamento. A gente já entrava, já dava direto aqui na sala, não tinha essa parede lateral e nós não tínhamos essa volumetria ali, né?
E eu gosto bastante de trabalhar com essa volumetria, que é importante para a gente demarcar alguns ambientes. Isso também ajuda a trazer maior amplitude e aconchego para o espaço. Por isso que eu coloquei esse cubo verde, trazendo essas questões muito importantes da paleta, que é importante também para a gente fazer a comunicação com o restante do espaço e criar um hall bem demarcado por aqui. No caminho, inclusive, até a suíte, que já está aqui do lado, eu tenho um lavabo. E esse lavabo segue aqui a tonalidade do hall, trazendo essa amplitude. E o mais interessante é que ele tem alguns elementos bem diferentes que trazem um pouco de funcionalidade, estética, design agregado, sempre com essa vertente do Sweet Living. Uma delas é esse espelho, que ele está presente somente de um dos lados, trazendo mais amplitude. A iluminação, ela foi colocada no teto, descendo a outra parede, o que reflete no espelho. Então isso também traz essa sensação da iluminação, criando esse portal dentro do lavabo. Uma iluminação um pouco mais pontual na hora de lavar a mão, e aí nós temos um lavabo perfeito com essa cuba até o chão, que traz todo um charme, inclusive. Agora sim, na Suite Master eu tenho um armário desse lado com portas de correr, que inclusive foi reaproveitado do apartamento originalmente. O restante quase tudo a gente modificou, só deixamos as divisórias. Aqui mais um espelho para se ver de corpo todo, criar amplitude no espaço de circulação. E aí nós temos a suíte em si. Esse painel ripado traz uma iluminação muito bacana, bem confortável para quando ele estiver deitado, assistindo uma TV por aqui. Nota que a gente já tem, até no próprio áudio, acho que a gente consegue visualizar e sentir que aqui está mais aconchegante, nós temos mais tecidos. Então a proposta desse quarto, mesmo que compacto, era fazer com que ele parecesse grande, aconchegante, confortável para o dia a dia. Principalmente com essa rotina que o morador tem de muitas viagens, de estar aqui e ali, essa dinâmica da própria São Paulo que traz pra gente. Falando sobre os tons, saindo do verde do hall, eu optei por trazer o azul aqui, em algumas intensidades e pontualmente. Primeiro a gente tem essa parede, que inclusive a pintura engloba a lateral do armário, para a gente conseguir criar essa unidade. O teto do hall também ficou no azul, o restante todo no cimento queimado. Essa cabeceira também estofada traz esse conforto, esse dinamismo e traz textura. Uma dica muito importante pra gente é sempre que for pensar num quarto, numa sala, em qualquer ambiente que a gente tem na nossa casa, é agregar texturas diferentes. Mesmo que elas sejam nas mesmas tonalidades, as texturas ajudam a trazer mais sensação de conforto. A iluminação aqui também foi utilizada em alguns circuitos diferentes para que a gente conseguisse acionar de diversas formas e criar ambientes e sensações diferentes aqui também. Mas um ponto de destaque muito interessante é para o banheiro da Suite Master, onde eu fiz uma conexão muito sutil com o mesmo revestimento que eu utilizei naquela parede que tem atrás ali do banco com a mesa de jantar. Aquele mesmo revestimento veio para cá, criando essa conexão muito sutil, porém ele no piso, paredes, inclusive eu utilizei ele para poder fazer a cuba já esculpida. Então a gente tem quase um monólito de um único revestimento fazendo toda essa dinâmica. A iluminação, espelho com armazenamento e uma boa ducha, um bom espaço de ducha, fez com que esse banheiro ficasse super aconchegante e confortável. Esse foi mais um Na Paleta, onde eu apresentei esse apartamento com um estilo mais industrial, bem aconchegante, confortável e cheio de funcionalidades. Aliás, eu já quero saber qual funcionalidade que eu apresentei para vocês mais gostaram, então já coloca nos comentários para mim. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e ativar a notificação. E até o próximo Na Paleta.